Olá, a corrida eleitoral entra numa fase importante e as próximas semanas podem mudar o rumo da campanha presidencial. Enquanto o presidente Lula enfrenta o impacto político das novas investigações envolvendo seu filho, Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha, uma pesquisa divulgada hoje mostra um cenário cada vez mais apertado na disputa pelo Palácio do Planalto. O levantamento do BTG Nexus, Lula aparece em empate técnico dentro da margem de erro em um eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro do PL. E também vê diminuir a vantagem diante de Ronaldo Caiado do PSD. E tem mais, nesse final de semana as convenções oficializaram as principais candidaturas e deram o tom da campanha. Sem o nome para vice confirmado até agora, o PL já tinha oficializado Flávio Bolsonaro como candidato à presidência, mas nesse domingo apresentou Michele Bolsonaro como candidato ao Senado aqui pelo Distrito Federal. O PT confirmou Lula na busca pela reeleição em São Paulo. O petista usou o evento para exaltar a soberania nacional em meio a crises diplomáticas e ainda declarou apoio a mulheres e idosos. Já o partido Missão lançou sua chapa com Renan Santos na disputa. A convenção foi marcada por ataques tanto a Lula quanto a Flávio Bolsonaro. Tudo isso você acompanha agora no Panorama Eleições. E hoje, o cientista político Matheus Oliveira. Olá, boa noite. Estou aqui com o cientista político pela Universidade de Brasília, Matheus Oliveira, criador da página Eixo Político, que vai me acompanhar hoje para a gente debater esses temas que dizem respeito à corrida eleitoral. E a gente vai começar hoje com um assunto que ele é, assim, digamos, para-eleitoral, ele tem a ver com a eleição, mas não diretamente, ele vai influenciar muito o resultado, eu acho, mas não tem diretamente a ver com as eleições, que são as investigações sobre o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, que é o filho do presidente Lula, e que se viu aí no final da semana passada de volta nos holofotes, né, por conta da abertura de novas investigações a respeito do envolvimento dele com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e com suspeitas também de tráfico de influência, inclusive envolvendo a própria presidência da República, né? Então foram 3 inquéritos abertos nos últimos dias a respeito do Lulinha. Um deles diz respeito a possível tráfico de influência no Ministério da Saúde, envolvendo aquela empresa de cannabis do careca do INSS, que a gente tinha falado lá atrás já, que o Lulinha estaria envolvido nesse projeto aí da cannabis medicinal. O outro diz respeito a uma tentativa de influência na Dataprev, que é essa empresa pública de processamento de dados do INSS. E tem também um terceiro inquérito que ninguém sabe muito bem sobre o que é ainda e que não está com o ministro André Mendonça lá no Supremo Tribunal Federal. Os outros 2 estão com o André Mendonça. Esse terceiro foi noticiado hoje, ali na hora do almoço, a existência dele, né, foi confirmada, mas ainda não tem maiores detalhes sobre do que se trata, né, esse último inquérito a respeito do Lulinha. Matheus, esse rapaz aí, ele dá bastante dor de cabeça, né? O Lula tem 5 filhos, se eu não me engano. A maioria deles a gente nem ouve falar, a gente não escuta quase nada sobre. Só o Fábio Luiz, que volta e meia tá aparecendo no noticiário, né? Então, Há muito tempo. Né? há muito tempo já, né? Desde do segundo mandato do Lula, lá em 2006, com aquela história da Oi, né? Então eu queria que você pudesse me dizer, assim, na sua opinião, se isso é um tema que vai influir no debate ou o presidente Lula vai conseguir, mais uma vez, tirar esse assunto de cena, como vinha conseguindo até agora. O que você acha que vai acontecer? Então, primeiro, muito obrigado pelo convite. André, eu acho que é um prazer estar aqui na estreia desse programa. E, sem dúvida, acho que trazer o fato do Lulinha, acho que o assunto, principalmente quando você liga o assunto da corrupção, é um assunto que o PT estava trazendo bastante, ligando principalmente ao caso Master, tentando linkar principalmente a oposição. A partir do momento que a gente vê o nome do filho do presidente aparecendo em inquéritos ligados, abertos pelo ministro André Mendonça, então abertos pela Suprema Corte do país, você acaba criando uma certa tensão nesse relacionamento entre executivo e judiciário,
Acho que o PT vai tentar, a todo custo, estava tentando a todo momento trazer o assunto da corrupção, ligando ao Master, principalmente. Depois que teve aquele caso que a gente viu com o então líder do governo no Senado, né, Jacques Wagner, a gente viu que começou a sumir um pouco de cena, o partido começou a parar de utilizar, tanto o presidente também parou de trazer nos discursos, e agora a gente vê o filho dele diretamente ligado a casos, segundo a Polícia Federal aponta, indícios de corrupção e tráfico de influência. Acho que a partir do momento que você vê uma situação como essa em tona, né, trazendo à tona na campanha eleitoral, acho que vai mudar completamente a narrativa da campanha. Então, a partir do momento que a gente vê isso vindo para a campanha, a gente vê que o candidato Flávio Bolsonaro, que estava muito na defensiva, ele pode começar a aparecer um pouco mais e citando mais o filho do presidente Lula para começar a bater e trazer à tona o assunto da corrupção. Entendi. É como se o PT fosse tirar o pé desse acelerador aí da corrupção, porque até então quem estava no corner era o Flávio, né? O Flávio do áudio provocado, falando, meu amigãozão, meu brother, meu irmão de fé, camarada, Vorcaro. E aí agora, um pouco mais difícil pro PT ficar falando de corrupção, né? Ficar falando de Flávio o tempo inteiro nesse aspecto por causa dessa vinda à tona aí do nosso amigo Lulinha, é isso? E pro PT é mais difícil, né? Porque a gente pega o histórico, principalmente 2006 com o Mensalão, 2014 com a Lava Jato, é um partido que historicamente a direita tenta linkar com a corrupção. Então você pega no terceiro mandato, onde o presidente Lula não tem os níveis de aprovação que tinha, tanto em 2006 ou 2010, então vai ser mais difícil para o partido conseguir trazer esse tema à tona e acaba dando muito mais possibilidade para a oposição, acredito eu. Pois é, e era um tema onde o Flávio Bolsonaro tem telhado de vidro gigante, né, pelo visto, assim, não prejulgando, né, longe de mim fazer uma ilação criminosa aqui, mas tinha um certo teto de vidro e agora, não sei se vai ter a mesma disposição de ficar batendo nessa tecla, né. Bom, hoje saíram algumas reportagens muito interessantes sobre esse caso, uma delas é do nosso brilhante colega Tássio Lohan, aqui do Metrópolis, nosso jovem prodígio aqui, mostrando que essa empresa, a Structure Limitada, né, que é uma empresa de software, que contratou os serviços do Lulinha para fazer relações institucionais, que essa Structure ela pagou uma grana aí, R$150 mil, para a Roberta Luxinger. E esse dado, ele nem veio assim, diretamente da polícia, ele estava largado lá num relatório de inteligência do COAF. Tássio achou brilhantemente e trouxe aí à tona. Então, assim, é um pouco curioso porque repete um pouco a fórmula que existia da questão do Lulinha com o Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS, né? Porque a suspeita que existia era de que os pagamentos fossem feitos para Roberta Luxinger e depois destinados ao Lulinha. Então tem até aquela mensagem que foi interceptada falando que do careca falando, não, esse dinheiro é pro filho do rapaz. E aí pagando lá 300 mil pra Roberta e falando, não, é dinheiro pro filho do rapaz. História tem todos os elementos assim ótimos para serem explorados numa campanha eleitoral, né, Matheus? Pois se a gente for lembrar para os nossos telespectadores a questão do careca do INSS, a gente lembra da CPMI do INSS. E se você vê vários comentários nas redes sociais, foi uma CPI que movimentou, não tanto que nem CPIs anteriores, por exemplo, da fake news ou até a da pandemia, mas que você impacta diretamente num público que os beneficiários do INSS tendem a ser beneficiários de mais baixa renda. Então, todo o escândalo, a oposição tentou a todo momento linkar, por exemplo, o governo ao fato de pessoas que ganhavam principalmente salários mais baixos, né, da Previdência, terem sido submetidas a esses benefícios ilegais, esses descontos ilegais. Então, você teve uma CPMI que não teve um resultado, não teve um relatório final aprovado, que a gente até brinca que uma CPI terminou em pizza. E aí, esse assunto que a gente já parecia superado. Política, as coisas mudam muito rápido. A gente vê que semana passada era uma coisa, agora já é outro assunto. E isso volta novamente para a campanha.
Então, acho que esse tema da CPI, não sei se ele pode ter uma atração na campanha, talvez para dar esse primeiro start, que a gente está há 10 dias mais ou menos, a gente não sabe o que vai acontecer, se vai desenrolar alguma coisa do inquérito durante o período eleitoral, mas eu acho que isso pode beneficiar muito mais a narrativa da oposição. Mas, por oposição, não diria necessariamente o candidato Flávio Bolsonaro. Eu acho que a gente já viu isso em diversas estratégias. A gente pode ver alguns candidatos da oposição, não necessariamente o candidato, usando o termo, citando o filho do presidente, mas pode acontecer aquilo que a gente chama de acordo de cavalheiros. Eu não cito isso aqui para você não citar aquilo dali. Entendi. Então, entre Lula e Flávio, no caso. Não explícito, mas eu acho que pode acontecer algo nesse sentido durante a campanha. Você acha que, nesse caso, a bola acaba sobrando para nomes mais franco-atiradores aí, ou com menos rabo preso, poderem explorar, deitar e rolar? Acredito que sim. A gente vê essa estratégia sendo adotada principalmente finalzinho do ano passado, o então pré-candidato, agora candidato, Romeu Zema, começou a falar sobre a questão dos intocáveis, batendo bastante, por exemplo, no Supremo, nos ministros do Supremo. A gente vê isso também com o Caiado. Ele fala, olha, eu não tenho rabo preso, eu não estou no meio daquilo dali, batendo no candidato Flávio e também no candidato Lula. E a gente vê também o candidato Renan, do Missão. Os três tentam crescer nesse voto, principalmente, que tenta furar um pouco a oposição. E aí eu acho que eles podem acabar... Eles, no caso, tanto Lula quanto o senador Flávio Bolsonaro, serem alvo desses três candidatos. E aí a gente vai ver como é que vai ser a postura, por exemplo, no debate. Tem uma especulação que talvez o presidente não vá para o debate, porque seria ele contra candidatos de direita, basicamente. Então ele acaba ficando muito mais suscetível a ataques e acaba blindando um pouco mais o Flávio. Mas, ao mesmo tempo, se ele não for, quem vai virar alvo não vai ser só o presidente que vai ficar sem a cadeira, né? Vai ficar com a cadeira exposta, mas não vai estar lá. O Flávio vai acabar sendo alvo de artilharia, por exemplo, dos outros candidatos. Então, acho que todo esse cenário, CPMI do INSS, a questão do Lulinha pode aparecer, mas também aparecer casos ligados à corrupção ligada ao Banco Master. E aí isso pode dar uma bola da vez, no caso, para os outros candidatos. Não sei se a ponto de crescer uma terceira via ou algo do tipo. A gente vê que, historicamente, é muito difícil uma terceira via ter competitividade no Brasil. O último histórico que a gente teve foi em 2014 com a Marina, mas talvez possa dar tração, principalmente para esse eleitorado que está um pouco indeciso e que está um pouco reticente e rejeitando, no caso, os dois candidatos principais. Entendi. Eu sempre lembro, né, quando eu penso nessa história do INSS, o potencial de desgaste que ela tem, porque além do Lulinha, tinha também o irmão do presidente Lula, lá atrás, que foi muito mencionado, Frei Chico, né? Que era o vice-presidente do Sindinap, que era uma das entidades fraudadoras aí de benefícios do INSS. A CPMI não achou nada em relação a ele, é bom que se diga, em relação ao Frei Chico. Não se encontrou nenhum pagamento direto para ele, por exemplo, como tem para os outros dirigentes lá do Sindinap. Mas o fato é que o nome dele ficava sendo mencionado toda hora, né? O tal do Frei Chico. E aí, você é irmão do presidente. Irmão do presidente. Pois é, e eu me lembro até hoje que eu fui comer uma carne de sol no Moisés, na 113 Sul. E aí eu cheguei lá, tinha um senhorinho, assim, um senhorinho lá que nem era muito politizado. Ele falou, porque é o irmão do Lula, isso, aquilo, não sei o quê. Então ali eu vi que realmente tinha chegado na população esse assunto, né? Tinha pegado, né? Tava meio adormecido, vamos ver o que vai acontecer agora com essa nova rodada de revelações. Porque daí também tem uma coisa, né? Que quando você traz de volta à tona um assunto, as pessoas, os jornais, por exemplo, que têm histórias sobre esse tema, que estavam meio perdidas, porque o assunto não estava mais sendo falado e tal, essas histórias acabam voltando à tona. Então tem uma matéria hoje, por exemplo, muito interessante também no Estadão, sobre esse assunto, sobre a Roberta Luxinger, que era essa parceira de negócios, amiga pessoal do Lulinha, né, do Fábio. Inclusive eu pedi para a produção separar aqui uma foto que é da Roberta Luxinger, né, com a Renata Abreu Moreira, que vem a ser a mulher do Fábio, né, do filho do presidente Lula. As duas têm uma tatuagem de BFF, tá vendo aqui no
no antebraço aí, das duas, tem uma... Minha BFF, inclusive. Minha BFF, né? Minha BFF e eu eternizadas na pele e no coração. Love you. Esse grau de proximidade da Roberta Luxinger com o Lulinha. A gente também deu na coluna da Andresa Matais uma reportagem sobre uma viagem que o Fábio fez para a Finlândia com a Roberta, né? Lá a gente deu a notícia, foi em março, e eles foram lá em 2025, se eu não me engano. É uma viagem de luxo, assim, um hotel que a diária chegava lá aos seus 60 mil reais. E lugar assim, incrível, no meio da tundra, super isolado e tal, super exclusiva a experiência. Quem pagou essa viagem foi a Roberta, né? Não, acredito que não com recursos próprios, né? Mas enfim, o fato é que ela pagou, custeou lá essa viagem toda. O Lulinha também, ele viajava bastante com o Careca, né? Inclusive, a gente mostrou na coluna uma vez que eles indo para Lisboa, no mesmo voo ali, em cadeiras próximas, com as passagens sendo emitidas pela mesma empresa, pela mesma pessoa, né? A mesma secretária. Então, no começo, era muito engraçado que a gente começava a falar dessa história do Lulinha sobre viagens com Careca. E aí, primeiro era a resposta, né, da assessoria, da defesa dele, era: não existe nenhuma viagem. Aí depois a gente mostrou que eles viajaram no mesmo voo. Aí a pessoa: não, viajou no mesmo voo, mas não quer dizer nada, pode ser uma coincidência, eles podem ter pegado o mesmo voo por coincidência, né? E aí depois se mostrou, enfim, ficou claro que foi a mesma pessoa que emitiu as passagens. A mesma pessoa fez as reservas dos voos e emitiu a passagem para os dois ao mesmo tempo. Então, assim, aí já não tem como dizer mais, né? Aí depois ela: não, veja bem, era só uma viagem ali, não quer dizer nada, não prova nada, só porque eles estavam viajando juntos, né? Pois é. Fato é que o Lulinha tinha esse relacionamento bastante próximo com a Roberta Luxinger e com o Careca, e hoje o Estadão mostrou a Roberta Luxinger indo a eventos no governo, né, entrando em prédios aqui na esplanada dos ministérios 42 vezes, né, durante o governo do Lula. Em 41 dessas não tem registro na agenda oficial, né? Então a lei de acesso à informação foi para o espaço aí. A maior parte foi feito em sigilo, ela entra, não é anunciada nas agendas, não aparece, não tem nada, ela só vai, faz o lobby, representa os seus clientes lá de relações governamentais, de RelGov, e vai embora sem deixar claro o que ela estava fazendo ali, sem que isso apareça para o público, né? Você conhece um pouco esse mundo, Matheus? É muito difícil para a pessoa sem essas conexões, que não tem tatuagem de BFF com a mulher do filho do presidente, conseguir agenda com o ministro, conseguir agenda com os secretários. É um trabalho, tem que ficar lá, tem que insistir, né? Encher o saco do secretário, ficar ligando exato, o tempo inteiro. Aí quando você tem esse tipo de ligação pessoal com as pessoas, aí tudo fica mais fácil. É coisa do patrimonialismo brasileiro. Queria saber o que você acha, se é um fio válido para ser explorado, se essa atuação da Roberta ela está dentro do que se faz na área de RelGov, se ela é exorbitante de alguma forma por esses elementos que a gente tem. Eu acho que tem um debate já há algum tempo no país que é sobre a questão da regulamentação do lobby. Uhum. Enfim, acho que a população tem uma visão muito negativa, vamos dizer assim, sobre o lobby. Assim, os lobistas. Então, quando você fala lobistas, são que a população pensa, são as pessoas que circulam por Brasília, e aí já pensa de uma forma muito negativa. Eu acho que para você quebrar esse paradigma, e é que uma boa parte da área de relações governamentais defende, você precisa ter mais e dar mais transparência para as coisas, para os atos e que defendem isso. Tem projetos que a gente conhece, que tramitam no Congresso, que determinam exatamente isso. A transparência das agendas, não só para as autoridades do Executivo, que hoje são as que acabam dando muito mais transparência, mas também legislativo, judiciário e etc. Sobre a questão de dificuldade de agenda, a pessoa que circula por Brasília, obviamente, ela acaba tendo contatos. Eu acho que os contatos acabam facilitando para você conseguir alguma entrada ou não. A questão é como que foi feito esse contato. Se foi feito de uma forma totalmente transparente, se foi enviado o e-mail para a secretária do ministro ou para a secretária de um secretário do ministério, solicitando aquela agenda formalmente, ou se foi
estão circulando por Brasília e simplesmente aconteceu. Um vinho de R$5.000, né, que nem apareceu aí no caso Jacques Wagner agora. Tem essas questões aí. Então, acho que esse é o grande debate sobre se, enfim, a atividade, ela... Acho que a partir do momento que você regulamenta, você vai ter critérios muito mais claros sobre o que é permitido e o que não é. Sobre o que é legal, o que não é. O que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Acho que é fundamental, principalmente num país onde a gente vive, que sejam dadas transparência não só para a questão de acesso às altas autoridades da República, por exemplo, mas também acesso a diversos outros assuntos. Assim. Então, quando você tem uma legislação em que fale que aquilo é permitido ou que não é, a gente consegue saber até que ponto aquele acesso foi de forma facilitada ou não foi de forma formalizada ou não foi. Então, acho que é muito difícil a gente trazer esse debate. Enfim, só o fato de não estar na agenda oficial já mostra que talvez não tenha sido. Mas é muito difícil a gente confirmar, assim. Exato. Então, é um debate muito... Daria para a gente ficar conversando várias horas. Dá muito pano para manga esse assunto, né? O lobby, ele é uma atividade que, por mais que tenha essa carga negativa, como você colocou, ele é importante, né? De fato, por exemplo, se eu vou fazer uma medida governamental, uma lei que vai afetar um setor da economia inteiro, né? Um setor com milhões de pessoas empregadas, que movimentam a parcela do PIB e tal. É importante, sim, que o governo possa ouvir, né, os representantes desse setor. Né? Exato. Lá nos Estados Unidos, os empresários, enfim, os setores que foram impactados pelo tarifaço foram os que mais se posicionaram contra, naquele momento, com o governo americano. Tinha uma certa dificuldade, por exemplo, do governo brasileiro para acessar. Então, acho que a questão do lobby, né, e das relações governamentais, acho que é você conseguir trazer seu pleito para o assunto. Então, assim, e tem assuntos de diversos tamanhos, assim, diversos setores e também entidades do terceiro setor. Qualquer pessoa, acho que pode praticar lobby, então vamos dizer assim. Acho que precisa tomar um pouco de cuidado com ela. Certo. Eu vou pedir licença, Matheus, para a gente mudar um pouco de assunto e falar sobre convenções partidárias, né? O que são convenções? São os eventos que oficializam a candidatura. E aí, a partir daquele momento, a gente pode falar que são candidatos, não pré-candidatos, né? É um evento onde, por exemplo, na convenção nos Estados Unidos, a convenção do Partido Democrata, é onde eles têm a disputa interna lá e na hora da convenção é quando se sacramenta quem vai ser o candidato pelo partido. Que os delegados fazem aquele show. Tem o show dos delegados e tudo mais. Aqui no Brasil já é uma coisa mais protocolar e tal. De qualquer forma, a gente teve nesse final de semana a convenção do Lula, em São Paulo, né? Lula foi oficializado como candidato à reeleição pelo PT. E a gente teve o Renan Santos sendo oficializado também como candidato da Missão, né? Partido Missão, também lá em São Paulo, lá na Moca. E aqui no Distrito Federal, a gente viu o Flávio Bolsonaro participando também de eventos. Ele teve em alguns outros estados também, rodou por aí pelo país. A convenção dele mesmo, do Flávio, já foi. Então, eu acho que tem sinalizações importantes que foram dadas durante as convenções, tanto do Lula quanto do Renan Santos. Eu acho que a produção separou um trechinho do Renan, por exemplo, para a gente ver, para a gente começar falando sobre ele. Aí depois a gente vai para o Lula. Opa! Isso aí foi entrevista. Há uma operação sendo tocada para não comparecer. O Lula, porque ele tem medo de apanhar de mim e dos demais, o Boulos foi bem claro que eu sou a pessoa que vai obter cortes contra ele. Eu acho isso meio maluco, até porque o Boulos ficou tomando corte do Pablo Marçal, deve ter ficado traumatizado. Mas eu não sou o Pablo Marçal e eu vou debater ideias, eu vou derrotar eles com ideias. Naturalmente vou falar do passado deles, eles vão ter que explicar cada um o seu passado. E o Flávio já não ia de qualquer maneira. O Flávio tinha um problema muito grave, porque ele sabe que ele se comunica muito mal, ele não tem nenhum grande plano a apresentar, ele só tem um sobrenome a apresentar. E houve uma matéria, inclusive da Andressa e do Childers, já alguns meses atrás, mostrando que ele estava se comunicando junto com a equipe dele, com os veículos de imprensa, avisando, olha, se o Renan for eu não vou, tem como tirar o Renan do debate?
Como os veículos de imprensa, de maneira bem democrática, mantiveram o convite a mim, ele não tinha nada a fazer além de aguardar, junto com o Lula, uma saída. E eles conseguiram a saída deles. Por enquanto, o que se espera, no geral, é que ambos não compareçam nos 2 primeiros debates. Eu lamento muito, eu gostaria que eles fossem. Já até avisei, olha, se precisar, a gente... eu não bato neles, para eles não ficarem tão assustados. Até me comprometo, porque é tão fácil derrotar ambos. Que eu posso jogar no fácil com eles, eu prometo não bater tanto. O Flávio tá achando que eu vou morder ele. Calma, Flávio, tá tudo tranquilo. Vem que só de mostrar que eles não têm ideias, eu já ganho deles. Então eu tô bem tranquilo, eles não precisavam ter tanto medo. Pois é, então a gente viu um trechinho da entrevista aí com o Renan Santos, que é o candidato da missão à presidência da República. Ele estava falando sobre o suposto medo do Flávio Bolsonaro de ir a debates com ele. Pedindo para que o Lula e o Flávio participassem de debates para que ele pudesse contrapô-los, né? E até prometendo um certo cavalheirismo, falando assim, olha, eu prometo que eu vou debater ideias, eu não vou ficar falando do passado de vocês, vou ter que falar, mas não vou ficar frisando isso e tal, não sei o quê. Então foi um trechinho da entrevista do Renan Santos aí, no caso, nesse sábado, né? Para mim e para o Sam Pancha, aqui no Metrópolis. Matheus, você chegou a acompanhar, dar uma olhadinha na convenção do Renan? O que você achou em geral do evento? Então, acho que o que a gente consegue perceber de início, e acho que já antecipando um pouco já das outras convenções, é que tem uma certa mudança geracional. A gente nota isso nas pesquisas também. Acompanhando a convenção, principalmente do Missão, a gente vê muitos jovens. E acho que é o público que o Renan tem crescido nas pesquisas e tem dialogado nas redes sociais, etc. O que a gente vê quando ele traz esse discurso de eu não vou atacar, eu quero trazer proposta, ele, não sei se inclusive se foi nessa entrevista do Metrópolis, mas ele já citou inclusive que ele não quer parecer com o Paulo Marçal, que só estava atacando. Sim, ele falou. Foi nessa. Que só estava atacando, etc. Que ele quer vir e pautar o debate. Então, basicamente, o que a gente pode perceber dentro do discurso dele é que ele trouxe como que ele quer avançar. Então, eu quero cortar 1 trilhão, a partir do momento que eu for eleito presidente, eu vou cortar 1 trilhão de benefícios e etc., fazer um choque, se não me engano eles falam que é um choque no Estado, alguma coisa assim. Fizeram um lançamento de um livro para pautar quais são as reformas, mas basicamente a narrativa que o Renan tem trazido para a campanha, pelo menos que a gente tem visto até agora, é uma narrativa de fato de trazer assuntos para o debate. A gente tem que ver até que ponto vai ser esse debate, né? Se vai ter debate, se não vai ter. Inclusive já citam que parece que o debate da Band, que ia ser na próxima semana, no dia 16, vai ser adiado para o dia 23. Então a gente não sabe como que vai ser esse debate. Então acho que o simples fato dele sinalizar que vai trazer propostas, eu acho que é algo positivo. Porque senão a gente vai ficar... Já tem alguns anos que principalmente o debate eleitoral não é feito de propostas, de basicamente um atacando o outro. Então acho que eu vejo essa sinalização positiva sobre a convenção. Sobre as outras, você quer que eu já antecipe? Você quer puxar alguma coisa? Não, acho que a gente pode voltar a falar depois. Eu acompanhei aqui no sábado um pouco da convenção do Renan, acompanhei o discurso dele. Achei um discurso bastante enérgico, né? O discurso, ele fez uma contraposição ali entre eles e o PT. É engraçado, porque é um pouco contraditório, até porque ele falou assim, não, eu não quero ser terceira via, eu não quero ser só um antipetista, eu quero afirmar algo, eu quero trazer algo novo tal nas minhas propostas. Mas, ao mesmo tempo, toda a retórica, né, toda a estética daquele evento e da fala do Renan Santos foi um pouco fazer contraponto ao Lula. Você pegar até o jingle dele, chama Uma Vingança do Povo, e ele faz um jogo de palavras lá para se contrapor à estrela do PT, né, e tal. Então, no discurso ele também falou sobre essa estrela do PT. Ele falou, olha, para a estrela brilhar tem que estar à noite. Nós estamos vivendo essa longa noite do petismo já desde 2003, então a gente está vindo para acabar com ela e tal. Então, dialeticamente, né, ele está ali negando o PT, se colocando em contraposição ao Lula, mas quando você nega alguma coisa, de alguma forma ela está em você ainda, porque você se define em relação a ela, né? Eu acho que é porque a direita, para ter um pouco de viabilidade eleitoral, precisa se posicionar como antipetista. Então, acho que essa é a posição que o Missão tenta adotar, mas, ao mesmo tempo, atacando no Flávio. Assim. Não sei até que ponto essa estratégia vai ser viável para a eleição. Porque o que a gente percebe é que os dois campos são totalmente polarizados. Então, o eleitor do Lula, basicamente, já está cristalizado. O do Flávio também já está cristalizado, muito por conta do pai. Ele acabou herdando esse eleitorado do pai.
E aí ele tenta se posicionar, eu não sou nem isso nem aquilo. Só que aí você precisa atacar aqui ou atacar, sabe? Então, assim, acho que para você criar um crescimento dentro da direita, que é onde está o partido missão, você precisa atacar o PT, logicamente, porque senão o eleitorado de direita vai falar, não, então, o que é esse pessoal? Então, acho que é por isso que eles tentam trazer esse antagonismo direto ao petismo. Mas, ao mesmo tempo, eles tentam quebrar um pouco dessa polarização. É uma estratégia um pouco difícil. Eu confesso que tem até alguns amigos que trabalham em campanhas eleitorais e eu comentei assim, eu falei, acho que a campanha mais interessante para você ser um marqueteiro, porque assim, se você vê o contexto dessa eleição, é uma eleição em que os dois principais têm uma rejeição muito alta. Só que todos os outros são extremamente desconhecidos. Então, é a eleição em que os dois que lideram as pesquisas já são conhecidos, são detestados e aí você tenta seus apoiadores. E você tenta quebrar isso. Então, assim, é uma eleição que, num cenário normal, basicamente, é uma eleição de outsider. Só que está extremamente polarizado. Então, é muito difícil você quebrar essa polarização. Então, exatamente por isso. Acho que para um marqueteiro, nossa, essa é a campanha que é fantástica. E para qualquer candidato, não só para o Renan, mas para o Caiado, para o Zema, porque aí você pode bater em qualquer um dos lados e aí você consegue dar viabilidade para o seu candidato e tal. Talvez não para ir para o segundo turno, né? Mas para crescer, né? Eu acho que para o Renan, a finalidade dele é crescer o partido, né? Exatamente. É a primeira eleição do Missão, né? Quer dizer, quantas eleições eles vão disputar esse grupo? Provavelmente várias. Essa daí é só a primeira. Então, eu acho que eles têm que olhar mais desse ponto de vista. Eu fico pensando, assim, quão difícil é a missão dele, Renan, né, com perdão do trocadilho, porque para crescer ele tem que chegar no coraçãozinho da tia e do tio do Zap. Essa que é a realidade. Ele tem que conquistar um pedaço desse eleitorado antipetista. Ele tem que se tornar o rei do antipetismo no Brasil. Hoje em dia, esse rei é o Jair Bolsonaro, né? Querendo ou não, goste se você dele ou não, ele é o rei do antipetismo. Ele tirou essa coroa aí dos tucanos e está com ele, esse bastão até agora. Então o Renan tem essa missão aí árdua de se tornar o representante antipetista no Brasil. As pessoas ficam falando, polarização isso, polarização aquilo. Gente, o Brasil é polarizado desde 89, entendeu? Sempre alguém de esquerda e alguém de direita. A sua tarefa é se tornar o representante de um dos dois campos, né? Não existe esse negócio de terceira via. Isso aí Exatamente. Acho que é um caminho rápido para ser derrotado, né? Basicamente, eles querem tentar pegar essa viabilidade para pegar um dos lados. Exato. Não, eu acho que a gente pode seguir adiante falando um pouco sobre a convenção do Lula. Então, Lula foi a São Paulo esse final de semana, fez a sua convenção nos moldes tradicionais do PT. Todos os grandes caciques estavam lá, né? Todos os representantes da esquerda histórica estavam lá também, né? Tirando um ou outro que está meio rompido, tirando, sei lá, o Paulinho da Força, que realmente não estava lá. Todos os outros grandes nomes da esquerda estavam lá para ungir o Lula como candidato à reeleição, né? Mostra o grau de hegemonia assim, do PT dentro da esquerda e do Lula dentro do PT, esse evento. Nesse evento teve uma fala muito significativa do Lula, que ele coroou o Fernando Haddad como o seu sucessor. Então ele falou que está esperando o Haddad para os próximos 8 anos no governo de São Paulo e depois para presidente da República, né? Não ficou claro quem é que vai estar nos 4 anos de hiato, porque ele não vai poder mais ser candidato depois dessa eleição de 2026. Então ficou um hiato ali de 4 anos, que talvez ele acha que já vai ficar com a oposição mesmo, né? Mas o Lula falou, ele ungiu o Haddad. Então se alguém tinha alguma dúvida, porque lembra, tinha uma época que tinha uma especulação se podia ser o Boulos, quem seria o sucessor do Lula, se podia ser outra pessoa o sucessor dentro do Lula. Nesse domingo já ficou claro para todo mundo quem é que foi ungido, né, como o herdeiro político do Lula. Então acho que a produção já tem a sonora aí. Agora é hora de pensar nesse país. Qual é o país do futuro que eu vou lhe entregar quando você, Haddad, depois de governar São Paulo por 8 anos, quiser ser presidente da República? Ou você, Rafael, que quem sabe sai do Piauí o próximo, ou quem sabe do Rio Grande do Sul, ou quem sabe do Ceará, ou quem sabe de Pernambuco. De algum lugar vai sair, e da Bahia. De algum lugar pode sair. Então nós precisamos definir essa eleição agora. É para definir que país.
Que país a gente vai deixar do ponto de vista das coisas que nós ainda não fizemos? Pois é, Rafael. Então ele falou, acho que o Lula cometeu um ato falho ali, né? Ele falou, vai ser do Ceará, vai ser de não sei onde, vai ser da Bahia. Olha, o PT da Bahia, no momento, tá com outros problemas em mente, viu? Eu acho melhor você não fazer essa aposta, não. Mas ele falou, né? Até citou o Rafael Fonteles também, que é o governador do Piauí, muito bem avaliado. A última vez que eu olhei, ele tinha tipo 86% de ótimo, bom. É um governador que está sendo muito bem cotado lá pelos seus constituintes, né, pelos seus eleitores. E as pessoas até dentro do PT citam como uma forma de renovação dentro do partido, né? Exato. E o Fonteles, ele é curioso, cara, porque ele é um cara que é do PT, mas que ele é de exatas, né? Então ele fez... Ele é formado em matemática. Ele é formado em matemática, ele trabalhou no mercado financeiro muito tempo, então ele tem um perfil bastante diferente. Ele chegou a ter uma corretora de investimentos na Faria Lima, o Rafael Fonteles, antes de virar político. Então, é um perfil bastante diferente do petista médio. Ele tem preocupações, por exemplo, com o fiscal, né? Ele adota um realismo fiscal que já não é tão comum no PT. É um nome bastante interessante, mas eu acho que por essa fala aí ficou claro, né, quem é que é o sucessor. Herdeiro. Eu acho que você trouxe um ponto, Chalders, que é a questão do Boulos. Muita gente perguntou por que o Boulos aceitou ser ministro, basicamente em cima do período eleitoral, não podendo ser candidato e etc. Eu acho que ele pensou exatamente nessa estratégia de herdar um pouco do capital político do Lula, mas muito pensando na eleição municipal de 2028. A gente vê o Boulos já concorrendo em 2020, 2024, à Prefeitura de São Paulo. Eu acho que o cálculo que ele fez foi... E por causa daquela discussão dentro do PSOL para ver qual o grupo que ia ter a hegemonia. Então, acho que ele pensou, olha, talvez me aproximando do presidente, eu tenho... E, de fato, o ministro Boulos tem uma capacidade de oratória e de comunicação, assim, que fazia falta um pouco nesse governo. Então, acho que o Boulos pensou isso, vou me aproximar e pronto. Mas, a partir do momento que o presidente cita diretamente, agora candidato, mas ex-ministro Haddad... a gente já via aqui em Brasília, inclusive, pessoas brincando assim, o Haddad vai ser candidato, mas ele volta, se ele não for eleito. Já teve conversas, inclusive, de talvez não assumir nem o Ministério da Fazenda. Então, acho que esse movimento pode ser muito para posicionar o Haddad e talvez até sinalizar. A gente vê que as coisas em uma campanha acontecem nas entrelinhas. Então, o simples fato dele citar diretamente o ministro Haddad mostra que o Haddad vai ser, se ele não for eleito, um homem de confiança dele. E a gente vê que, ao longo desse governo, o Haddad, de fato, foi total que, assim, fiel eu acho assim, do governo. O Haddad, ele é o cumpridor de missões número 1 do Lula, né? E o As Lula, missões mais difíceis, né? As missões mais difíceis é quem se coloca para se ferrar em nome do PT, sempre o Haddad, né? Então... Tem uma granada explodindo lá no meio, o Lula fala, Haddad corre lá e pula em cima da granada. E ele vai. Então, concorreu à presidência em 2018 e perdeu para o Bolsonaro, quando o Lula estava preso e o PT estava no seu vale, né, mais bizarro de sua existência política como um todo. Tá? É um ano que o Lula estava preso, o partido quase não tinha feito prefeitos na eleição anterior. Era assim, era a pindaíba danada e o Lula falou, não, Haddad, vai lá, seja candidato. O Haddad foi e perdeu. Depois o Haddad vai ser candidato ao governo de São Paulo, vai lá e perdeu. Haddad, faça tal coisa para perder. O Haddad vai lá, faz e perde. Então, assim, é o cumpridor de missão número 1 do Lula e o Lula, pelo visto, está valorizando, está aí reconhecendo isso e valorizando o Haddad aparentemente com essa unção, né? O PT tem essa coisa de ser uma estrutura muito hierárquica e que, ao contrário dos outros partidos menos ideológicos e mais fisiológicos brasileiros, o PT tem fila, que fala, né? Então tem fila. Tu não vai chegar e sentar na janelinha. Tem que ir lá, tem que entregar muito santinho, tem que andar no sol quente, tomando, né? Fazendo campanha. É isso. Crescendo aos poucos. Crescendo aos poucos. Você tem que ir galgando a estrutura partidária aos poucos, e o Haddad parece que finalmente está sendo recompensado aí com o Lula, né, pela sua lealdade ao longo
vários e vários anos. Mas a minha leitura... Tenho minhas dúvidas, Matheus, desculpa. Tenho minhas dúvidas se vai ter alguma coisa para o Haddad herdar depois que o ciclo do Lula se encerrar, né? Essa que é a questão. Vamos ver o que vai acontecer aí, porque ele está indo agora para mais uma campanha difícil, né, contra o Tarcísio. O Tarcísio está liderando as pesquisas em São Paulo com uma certa folga, né, um governo que está bem avaliado. Então vamos ver se vai sobrar. Assim, eu acho difícil o Haddad primeiro ganhar agora, e eu acho difícil depois sobrar alguma coisa quando o Lula se for, eventualmente, da política, né, sobrar algo para o Haddad herdar efetivamente nessa promessa que o Lula fez. O que você acha? Eu concordo. Eu acho que o assunto mais difícil dessa campanha talvez não seja o que vai chegar diretamente no eleitor, mas talvez o que vai chegar no mercado financeiro. Obviamente, você precisa convencer o eleitor para você conseguir ser eleito, né? Isso é o básico. Mas a gente vê um movimento dentro do mercado financeiro cobrando um posicionamento principalmente de ajuste. E a gente já vê algumas falas dos integrantes da equipe econômica do governo. É o caso, por exemplo, do ministro Dario, é o caso do secretário do Tesouro, o Seron, esqueci o nome dele. Seron. Que já tem dado algumas sinalizações de um possível ajuste. Então, a partir do momento que... E se a gente vê qual foi o nome que foi fiel, que foi o fiador, basicamente, da agenda econômica do governo, foi o ministro Haddad, obviamente, era o ministro da Fazenda, mas era quem comprava todas as brigas. Então, acho que essa sinalização do Lula não é só sinalização para o eleitorado dele, mas principalmente para quem está na Faria Lima, para quem vai querer investir no Brasil, porque, de fato, esse assunto, principalmente de ajuste, etc., vai ter que vir para pós-campanha eleitoral. Eu acho que o PT e principalmente o candidato Flávio talvez não tragam isso, e isso acaba ficando mais para os outros candidatos. Mas a partir do momento que o presidente Lula cita diretamente o Haddad, eu acho que essa comunicação não é só pensando no sucessor dele, mas talvez esses acenos indiretos para o mercado, sabe? Certo. Eu li uma coluna hoje do Alexandre Schwartzman falando que assim, não é bom subestimar a capacidade do PT de ignorar a necessidade de ajuste fiscal. Eu acho que ele tem um pouco de razão, sim, mas isso aí que você falou é importante. Eu acho que é um recado que todo mundo ali que está interessado nessa questão fiscal captou também. Se a gente vê, por exemplo, desculpa te atrapalhar, mas se a gente vê essa questão de debate econômico, acho que o Haddad foi o principal nome, por exemplo, na questão do reajuste da isenção do imposto de renda. Simplesmente você tinha que fazer a sinalização para o mercado sobre a questão do... Não lembro se era da isenção, mas tinha um assunto específico para o mercado. Acho que era para o aumento de arrecadação. E aí o Haddad ia fazer uma comunicação para o mercado sobre o aumento de arrecadação. E aí ele chegou, o presidente chamou o ministro, então vamos conversar como que você vai fazer essa comunicação. Você vai fazer isso, mas você vai comunicar também que a gente vai reajustar a isenção do imposto de renda. E assim, foi um caos para o mercado, assim, a forma como foi comunicado. E quem estava lá era o ministro Haddad, que depois tentou contornar a situação. Então, acho que toda essa situação e trazer tudo isso pode ser bem interessante, sabe? Legal. Bom, vamos falar um pouco dele, Flávio Bolsonaro, o 01. Flávio já tinha feito a convenção dele, né, como a gente falou, mas ele estava aqui no DF agora porque teve a convenção do PL do DF. E aí, quem roubou a cena um pouco nesse evento foi a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, casada com Jair Bolsonaro, e que foi lançada para o Senado, né? Então, eu acho que a produção já tem também esse trecho aí do lançamento da candidatura dela. Pode rodar aí pra gente? Eu quero desejar aqui melhoras para a Michele, que ela se recupere rápido. Há pouco tempo, nossa filha também teve essas enxaquecas fortes. Fala, Diegão. E fez o mesmo tratamento que a Michele está fazendo, então a gente sabe o que é. E daqui a pouco ela vai estar de volta aí firme e forte para nos ajudar a resgatar esse Brasil, junto com a Bia, nossa senadora. As duas senadoras que eu peço para Brasília e para o Distrito Federal. Pois é, então aí é o Flávio, dentro da sua trajetória, do seu arco de pacificação com a Michele Bolsonaro, né? Então vamos lembrar, os dois tiveram um desentendimento lá atrás, Michele reclamando de ser hostilizada pelos filhos do Jair Bolsonaro, Carlos Eduardo e Flávio, e aí depois teve uma reconciliação, aí mais recentemente, alguns dias atrás,
teve cartinha, teve pedido de desculpa público do Flávio Bolsonaro para ela. E agora, na convenção do PL, né, não só o Flávio foi lá para poder falar sobre ela e tal, como o próprio Valdemar também fez acenos. Enfim, tem toda uma questão aí da Michelle, que não estava presente, que ela estava convalescente, né? Mas ela, de fato, foi, eu acho, o centro das atenções da convenção do PL no DF. Teve também outros eventos do final de semana em outros estados, né, que o Flávio participou, né, Santa Catarina, alguns outros. E eu queria saber, Matheus, como é que você está vendo esse desempenho do Flávio como o showrunner, assim, como a pessoa que está na frente no holofote? Porque dos três irmãos mais velhos, né? Obviamente, não estou falando aqui do Jair Renan nem da Laurinha, dos três mais velhos, o que me parece mais de palanque, assim, que tinha mais a veia do Jair e tal, era o Eduardo, né? Não o Flávio, né? O Eduardo que está nos Estados Unidos, não pode voltar para o Brasil, por isso não é candidato. Foi escolhido, foi o Flávio, né? Que não era o mais palanqueiro deles, não é o mais habilidoso, não é o que tem o melhor gogó, não é o mais comunicativo. Pelo contrário, é o cara dos bastidores. E uma vez jogado nos holofotes, ele tá... O que você tá achando? Eu acho que ele tá melhorando, sabia? Porque se você lembrar o comecinho lá da pré-campanha, a gente viu o Flávio fazendo aquela dancinha muito estranha dele. Que viralizou depois de... Um pouco desengonçado e tal. E aí depois ele parece que tá ganhando cancha, ele tá ganhando desenvoltura ao longo da campanha. Como é que você tá vendo o Flávio, candidato? Eu acho que aos poucos, e apesar das crises, né, acho que foi uma pré-campanha, pelo menos o início dela, a equipe dele tentou vender como Flávio vacinado, foi até o adjetivo que eles usaram em um dos vídeos. Acho que aos poucos a campanha começou a ajeitar a comunicação, queria comunicar que era o candidato. Ele era o Bolsonaro, mas era o Bolsonaro vacinado. Era o Bolsonaro, mas o Bolsonaro que escutava a esposa. Então dava sinais ligando muito mais à moderação. A campanha do Flávio, a partir do caso do Daniel Vorcaro, eu acho que eles perderam um pouco, principalmente os aliados. Então a gente vê essa dificuldade com nomes do Centrão, de trazer os nomes, etc. Mas teve uma dificuldade também de narrativa. E uma coisa que você escutava conversando com pessoas bem próximas da campanha era que tinha alguns assuntos específicos que não sabiam sobre o candidato. A gente brinca, o marqueteiro é o advogado do candidato. Então você precisa contar absolutamente tudo, assim, você tem que confiar como se fosse sua alma. Eu acho que a equipe do Flávio, a campanha do Flávio agora, ele tem colocado o candidato em estados, principalmente, para fortalecer o nome dele, para fortalecer como o candidato da direita. Então tem feito isso não só em convenções do PL, mas também em convenções de partidos aliados. É uma estratégia de tentar reafirmar, olha, o nosso candidato é o Flávio Bolsonaro. E se está tendo algum racha na direita, vocês precisam apoiar o Flávio Bolsonaro. Eu acho que aos poucos ele foi incorporando essa skin, né? Esse trejeito, né? Não sei como é que eu falo, mas de candidato. Aos poucos ele foi pegando. Talvez a comunicação tenha dado algum jeito ali de tentar comunicar. E ele tem deixado de lado ao máximo as crises, assim. Não tem comentado, passou, cita quando acontece, mas passa e tenta seguir adiante. O episódio da Michelle, para mim, marcou bastante, porque era convenção até o momento que a gente não sabia se Michelle ia ser candidata ou se não ia. Se poderia ser vice de Flávio ou não. Se ela teria desistido de qualquer coisa ou não. E aí, em cima da hora, anunciam que ela vai ser candidata ao Senado. E ela não está na convenção. E aí, não estava porque tive uma enxaqueca, acabei indo para o hospital. Mas no meio de uma crise ainda, que eles estão tentando reatar com vídeos, etc., eu acho que essa sinalização não foi tão legal da campanha. Acho que seria importante a Michelle estar lá. Ela estar lá do lado dele junto, né? Exatamente, porque a Michelle, do clã Bolsonaro, ela é que melhor dialoga com o público feminino. E o eleitorado mais... em que Flávio tem tido maior dificuldade é o eleitorado feminino. Ele precisa se aproximar do eleitorado feminino para ele ter viabilidade. E a partir do momento que Michelle, que tem falado nas redes sociais, que cuida do presidente, que o presidente está passando por problemas... Galego. Que ela tenta transmitir essa imagem,
não vai na própria convenção, em que ela precisava estar lá pegando no braço do Flávio, acho que isso foi ruim do ponto de vista de comunicação da campanha. Não sei como é que eles vão tentar sair disso, talvez próxima semana passou, mas acho que é uma foto que valeria estar nas redes sociais deles, sabe? É verdade, valeria o esforço, né? Inclusive, Flávio, esse que há 3 dias do prazo ainda não sabemos quem vai ser o vice, né? Tem toda uma especulação sobre quem vai ser ou não vai ser o vice dele. Enfim. Se vai ser chapa pura, se vai ser chapa pura, se vai vir. ser o Rogério Marinho, se vai ser aquela deputada federal do Ceará, amiga da Michelle. Bom, vamos para um outro assunto, que é a pesquisa BTG Nexus, né? Foi divulgada hoje e mostra o presidente Lula empatado tecnicamente com o Flávio Bolsonaro, embora numericamente à frente dele, né? Então, a produção separou para a gente as lâminas da pesquisa BTG Nexus, que é uma pesquisa feita por telefone, né? Então a metodologia dela é diferente, por exemplo, de um Datafolha, que é presencial lá no Largo da Batata, é diferente da Atlas Intel, que fica perguntando para a rapaziada na internet. Ela é feita por telefone. Vamos ver uma das principais pesquisas que a gente tem. Então mostra aí, no primeiro turno, presidente Lula 41%, Flávio Bolsonaro 37%, com a margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Eles estão tecnicamente empatados aí no limite da margem de erro, né? Porque se é de 41 pode ser até 39, se é de 37 pode ser no limite máximo até 39 também. Então Ronaldo Caiado 5%, Renan Santos da Missão 4%, Romeu Zema do Novo 3%, escritor Augusto Cury do Avante 1%, esse que não apareceu até agora, não deu as caras, né? Tá meio Joaquim Barbosa das ideias, não apareceu. Cabo Daciolo 1% e Samara Martins da UP também com 1%. A única mulher nessa campanha é Samara Martins. Isso é muito curioso, né? Do Brasil, assim, a gente passou várias eleições presidenciais, vários ciclos, tendo candidatas mulheres competitivas. Esse ano a única mulher é Samara Martins, que não é competitiva. Então, vai fazer falta no debate, né? É um debate em que tentam trazer bastante eleitorado feminino e quem vai estar discutindo pautas para o eleitorado feminino vão ser só homens. São apenas homens. Vai rolar o mansplaining necessariamente aí. Então, pesquisa para o segundo turno, BTG Nexus. Presidente Lula, 46%. E Flávio Bolsonaro, 45%. Cara, durma-se com barulho desse, né, cara? Nenhum, branco nulo, 8%. Não sabe, não respondeu, 2%. É surpreendente para mim, se tiver aí, produção, a lâmina com a evolução, né, a série histórica desse segundo turno. Se eu não me engano, ele retoma o percentual de abril. Ele está numa curva, ele tá numa curva de recuperação, né? Assim, enquanto o presidente Lula declinou um pouco. É muito, assim, curioso para mim ver essa resiliência do Flávio, porque se a gente relembrar nos últimos dias, Matheus, foi só paulada em cima dele, né? Então, tem lá a questão do meu irmãozão, o áudio pro Vorcaro. Depois tem a foto com o Sicário, que era esse suposto matador de aluguel que trabalhava para o Daniel Vorcaro, né? Depois também tem a questão da nota fiscal para o escritório de advocacia dele por uma empresa supostamente de fachada, que era usada pelo Master, foi revelada aqui pelo Metrópolis. Então, assim, é complicado, né? Bastante conteúdo negativo. Nas últimas 3 semanas aí, praticamente toda semana, tinha uma paulada nova para cima do Flávio. E a despeito disso, pelo visto, ele vem se mostrando aí resiliente. A gente precisa ver até que ponto, no caso, essa recuperação vai ser mostrada nas outras pesquisas. A BTG Nexus de hoje é a primeira pesquisa que consegue mostrar esse movimento de recuperação do Flávio. Todas as outras ainda mostravam uma queda, então não sei, se a gente pega a pesquisa, por exemplo, da semana passada para essa semana, foram 4 pontos, se eu não me engano, de evolução. Então ele sai de 33% e vai para 37%. Em uma semana, isso é uma variação muito grande. Essa semana a gente vai ter a Quest, se não me engano, na quinta ou na sexta-feira,
E aí a gente vai conseguir ver se as outras pesquisas, tanto dessa quanto da outra semana, vão mostrar, de fato, esse movimento de recuperação. Mas, de fato, o percentual de agora retoma o percentual de abril, que é exatamente antes de todas as crises. Não. Então, o Flávio tem feito aquilo que a gente comentou. Ele tenta se esquivar, mas ele também não está trazendo pauta positiva. Ele está totalmente no debate, mas fugindo do debate. Talvez o que a gente possa perceber é porque agora, de fato, a campanha vai para a rua. Então, a gente está há 12 dias, 13 dias do início da campanha. O começo oficial da campanha. E então, basicamente, agora os eleitores começam a ver, passou a Copa, agora vai começar a eleição. Exato. Então, a gente vai começar a perceber o percentual tanto de brancos e nulos, de indecisos caindo. Isso pode beneficiar tanto Lula quanto Flávio. E, pelo menos nesse primeiro momento, a gente precisa ver se o Lula está perdendo percentual. Eu confesso que na série histórica a gente consegue ver. Eu acho que tem a série histórica do primeiro turno já, vamos ver. A gente queria do segundo também, se for possível aí, produção, mas já tem a do primeiro, ó. E já mostra um pouco esse movimento de retomada, recuperação. Aí já é o segundo turno. A gente volta turno. ali, a pesquisa de 27 de abril, exatamente o mesmo percentual de agora. Uhum. Em junho, a diferença maior, se eu não me engano, acho que são 6 pontos. 6 ou 5 pontos aqui. Acho que Flávio 43, Lula 48. Isso. E aí retoma aqui para 1 ponto agora. Então, essa vantagem aqui, ela drenou. Então, basicamente, o presidente perdeu 2 pontos, exatamente, porque aqui tem uma queda, mantém e cai de novo. Então, oscilou dentro da margem de erro, mas o Flávio sobe ali de 43, também oscilou, né? Dentro da margem de erro. Mas de qualquer forma, fechando a boca. Mas fala. É o que a gente fala, que os dois basicamente se uniram ali. E aí agora, o que a gente consegue perceber aqui é o eleitorado indeciso e o em branco, que está bem estável. Conforme a eleição vai passando, a gente vai ver esse percentual diminuindo. E acho que aí vai ser fundamental para a eleição. Pois é, eu acho que tem também a série histórica em relação à projeção de primeiro turno. Se a produção puder pôr no ar aí, ela é um pouco menos informativa, porque quando você está falando de uma amostra menor, né, tende a ter mais ruído. Isso é um efeito estatístico que as pessoas não percebem, ou não sabem, geralmente. Mas assim, quando a gente está falando de uma coisa, de um percentual menor, a precisão dos dados já é pior um pouco. É por isso que tem que tomar sempre com um pouquinho de desconfiança, um grãozinho de sal aí, quando a gente está falando de recortes demográficos muito específicos, quando a gente está falando de candidatos minoritários ali, os nanicos que estão ali embaixo brigando entre si, tem sempre que olhar com mais cautela, né? Mas, de novo, aqui, Matheus, a gente vê, né, ali um movimento de recuperação do Flávio Bolsonaro. A gente vê uma queda ali até junho, uma estabilização de junho a julho, e a retomada agora de julho, no caso da semana passada, para agora, dia 3 de agosto. Pois é. Enquanto o presidente Lula está aí num declínio leve, né? Não é nada também... Na verdade, eu acho que os dois estão, se a gente consegue pegar desde o início, eles estão parados, assim. Flávio cai, mas volta, mas sempre aquilo. Mas o que a gente consegue perceber agora das duas últimas pesquisas para agora, é que alguns candidatos já estão começando a cair. Então, assim, obviamente, naquela oscilação dentro da margem de erro, mas que talvez esses votos estejam migrando para o Flávio. E aí as próximas pesquisas vão indicar se esse movimento no caso, um movimento de voto útil. Isso é muito difícil. A gente não consegue falar isso no início da campanha. Ao longo da campanha a gente consegue ver. Mas talvez possa estar acontecendo isso. Então, os votos tanto de Caiado, Zema e Renan migrando para Flávio. Pode ser uma das justificativas. O que é curioso, né? Porque alguns candidatos desses aí têm adotado uma postura mais... combativas ao Flávio. Mais olímpica, assim, em relação ao Flávio, sem fazer tantas críticas direto. Principalmente o Zema. O Zema ensaiou criticar lá atrás, tomou-lhe uma bordoada do próprio eleitorado, voltou atrás, diminuiu o tom em relação ao Flávio. Caiado, que estava muito, assim, evitando comentar, evitando criticar, diplomático. Nos últimos dias começou a sentar o sarrafo no Flávio um pouco mais, né? Fez alguns tweets aí criticando o Flávio. O Renan Santos já sempre bateu no Flávio, né? Pelo menos desde 2019 que o MBL é crítico do bolsonarismo. Então me surpreende assim que esse movimento possa estar acontecendo, de pessoas migrando do Caiado ou do Renan, por exemplo, pro Flávio. Então aí novamente, né, outra
série histórica de segundo turno, dessa vez com o Romeu Zema. A gente vê um quadro de estabilidade também, né? Não chegou ainda a ponto de bater o presidente Lula, mas me parece que está estável. Tem mais os outros candidatos aí, produção, sobre nessa série histórica? Ó, Renan contra Lula, né? Então, de novo, a mesma história. Vinha ali numa estabilidade, deu uma aproximada, agora caiu de novo, né? Parece um padrão parecido do Zema e do Renan, né? Exatamente. Se tiver do Caiado, pode pôr também, viu? Eu acho que o Caiado oscila um ponto também. Isso mesmo. Ele sai de 43, vai para 42 e o presidente mantém estável ali. Mas já está se aproximando mais, né? O Caiado. Que os outros dois. Enfim, bela pesquisa da BTG Nexus aí pra gente acompanhar. É aquela coisa, né? A pesquisa ela não é um termômetro perfeito, mas é o termômetro que a gente tem. O cenário daquele momento. É o cenário, é a fotografia o clichê que diz, né? A fotografia do momento, não é o filme, é a fotografia. Tem gente que tenta cravar que pesquisa é antecipar o resultado da eleição, né? Não, gente. Pesquisa tá mostrando naquele momento, tudo pode mudar. Exato. Bom, é isso. O Panorama Metrópolis vai ficando por aqui. Eu queria agradecer você que acompanhou a gente até agora aqui no YouTube ou nas outras plataformas e convidá-los para estar com a gente. A gente vai continuar aqui cobrindo a eleição. Vou tentar chamar o Matheus de novo. Obrigado. Para essa canoa furada. Vamos ver se ele vai topar ou não. Mas, enfim, eu agradeço o Matheus pela presença dele. Agradeço a você que ficou com nós até agora. E é isso aí. Valeu.